Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Nós vamos estudar o livro O Problema do Ser e do Destino, do nosso irmão Leon Denis. Mas antes vamos ler o Evangelho. Nós estamos no item Somos o que Pensamos. É a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. É o livro Problema do Ser e do Destino. Vamos ler o Evangelho. Capítulo 1, não vim destruir a lei. O item 3, Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, seja no conteúdo, seja na forma. Combateu incessantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazer com que essas leis passassem por uma reforma mais radical do que quando as reduziu a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentando: eis aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências, porquanto de que serviria ter estabelecido essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens, ou menos, ou mesmo de um só povo, sendo todos os homens filhos de Deus, eles são, sem nenhuma diferença, merecedores da mesma consideração.
Mestre Jesus, como sempre, nos reunimos em nossa casa de amor em Teu nome, evocando o Teu amor, evocando o Teu nome para que se derrame sobre nossa casa as Tuas vibrações de paz, de esperança, as Tuas vibrações de amor, para que, contagiados em Ti, Senhor, possamos ser criaturas mais calmas, criaturas mais serenas, criaturas melhores. E é em Teu santo nome, Jesus, que invocamos também os Teus enviados, o nosso irmão altivo, diretor da nossa casa, como toda a coluna de espíritos que sustenta o SEAP. É em Teu santo nome que invocamos Leon Denis, o responsável por esta obra que iremos estudar, que ele possa nos inspirar, fazendo com que compreendamos o que ele quis dizer para nós. Então, em nome dele, em nome desses irmãos queridos que sustentam o SEAP, em nome de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos então os estudos desta tarde, em torno da obra O Problema do Ser e do Destino. Que assim seja. Muito bem. Nós estamos retornando com os estudos, paramos por 3 semanas e daremos continuidade hoje à obra O Problema do Ser e do Destino, exatamente no ponto que paramos na aula passada. Estamos estudando o item 24 da terceira parte do livro, As Potências da Alma, e a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Como a gente já estudou numa aula a primeira página, mas é de bom alvitre que retornemos apenas uma página, onde ele começa aqui. Volta uma página, Dilane, onde começa o item, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Pode ler, Dilane, por favor. A disciplina do pensamento e a reforma do caráter. O pensamento é criador, dizíamos. Ele não atua só em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos a cada dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida, presente e futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro. Que é isso? Invólucro, o corpo físico, o corpo espiritual. Com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens e se imprimem na matéria sutil, de que se compõe o corpo fluídico. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, reveste-se de beleza ou de uma atmosfera de feiura.
Tá bom até aí. Então ele começa dizendo que o pensamento é criador. O que significa isso? Que o pensamento cria. Todas as vezes que nós pensamos, nós criamos. Se você pensar com firmeza, com vontade, você cria em torno de si imagens. E esse pensamento, olha, isso é um estudo ímpar. Ímpar que Leon Denis nos trouxe. Um estudo importantíssimo para todos nós, seres inteligentes da criação, todos os homens, para todos nós os homens. Como é importante esse estudo, em que ele fala do pensamento. Se tem uma coisa que a gente não para, é de pensar. O restante tudo para, o coração para, mas você não para de pensar. O corpo morre, mas você não para de pensar. Ninguém para de pensar. O pensamento é um atributo do espírito. E nós, espíritas, deveríamos estudar, segundo recomendação do Altivo, esse capítulo, pelo menos uma vez por mês. Dar uma lida nele. Porque ele fala da gente. Então a gente cria com o pensamento. E ele atua, como ele disse aqui, não só em nós, mas a gente influencia a todos os nossos semelhantes, a todos, para o bem ou para o mal, dependendo do teor do meu pensamento. Então, isso é muito importante e grave. O pensamento não atua somente em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Então ele não atua somente em nós, ele atua também em torno de nós. Tanto que as pessoas não se sentem bem ou mal do nosso lado. Cada palavra colocada aqui por Leon Denis é importantíssima, importantíssima. Quando ele diz que gera nossas palavras, claro, antes de falar eu penso. Tem gente que fala sem pensar, né? Não para de falar. Mas se não para de falar, porque o pensamento, a alma é assim, ansiosa, mal educada, porque ele gera as nossas palavras, é o pensamento que gera as nossas palavras, as nossas ações, e a gente vai construindo dia a dia, como ele diz, o edifício grandioso ou miserável de nossa vida, da vida presente e da vida futura. Vocês me perdoem eu ir falando devagarinho, porque repetindo tudo que a Dilane acabou de ler, isso se dá pelo grau de importância. Cada palavra aqui é bem colocada e requer uma meditação. Isso aqui é para a gente parar e meditar. O pensamento é criador, então a gente parar e o que é que eu estou criando com o meu pensamento? Como eu estou me influenciando com o meu pensamento? A quem eu estou influenciando com o meu pensamento? Que palavras eu utilizo no dia a dia, porque ele gera as minhas palavras. Que tipo de palavra? Palavra que eleva ou palavra que destrói? Fazendo com que a minha vida presente e a vida futura seja consequência desse pensamento. E ele diz mais, que a gente modela a nossa alma, modelamos a nossa alma e seu invólucro, que é um invólucro da alma, o corpo físico, o corpo espiritual. Como que é um espírito bonito? Vamos dizer assim, iluminado. Ele é bonito e iluminado porque ele pensa coisa elevada, ele sente coisa elevada. E um espírito feio, um espírito pesado, é pesado porque ele pensa mal, pensa coisas ruins. Então, a gente constrói a cada dia esse invólucro e modelamos nossa alma
e esse mesmo invólucro com os nossos pensamentos. E esses produzem formas, imagens que imprimem na matéria sutil de que se compõe o corpo fluídico. Olha aí a matéria sutil, que é o perispírito. Ali ele fica impregnado. Aí a gente mostra o que a gente é, né, pelo nosso perispírito, que é formado com os pensamentos e sentimentos que produzimos. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, reveste-se de beleza ou de uma atmosfera de feiura. Tudo fruto do pensamento. Lá na frente, nesse mesmo capítulo, nós vamos estudar daqui a pouquinho, hoje mesmo a gente vai ver um parágrafo mais adiante, que Leon Denis afirma que nós somos o que pensamos. Nós somos o que pensamos. Então, cada palavra deste capítulo é importantíssimo. E ele continua. Não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, de seus poderes, de suas ações, de sua ação. Ele é a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Ele prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Segundo a impulsão que lhe é dada, ele funda ou destrói instituições como impérios, caracteres, como consciências. O homem só é grande, o homem só vale por seu pensamento. Por ele suas obras brilham e se perpetuam através dos séculos. Olha, de novo, um parágrafo em que cada palavra bem colocada é importantíssima. São todas importantíssimas para nós. Então ele já começa a dizer que é importante o estudo do pensamento, mas é claro que é importante. Poucas pessoas dão valor a isso. Poucas pessoas. Ele é a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Ele prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Isso é fato. É através do pensamento que se prepara tudo que é de bom, tudo que é belo, mas também tudo que é miserável, tudo que causa vergonha à humanidade, que nos causam vergonha. Quando a gente desencarnar, os desencarnados aqui presentes já devem ter passado por essa experiência de lembrar do passado. Mas existe um certo momento na vida do desencarnado que ele precisa lembrar com detalhes desse passado. E ele precisa mergulhar em si mesmo, se preparando para vidas futuras. Porque o homem, como dizia lá o filósofo, precisa se conhecer, né? Como Sócrates dizia: homem, conhece-te a ti mesmo. E como é que a gente vai conhecer? Como é que a gente vai se conhecer?
mergulhando em si, introspectando-se. E o espírito precisa fazer isso. Nós estamos estudando aqui, aos domingos, às 17 horas, o livro Memórias de um Suicida. E entramos no capítulo em que eles farão essa regressão. O nosso irmão que escreve a obra através da dona Ivone, a médium Ivone do Amaral Pereira, o Camilo Castelo Branco, grande escritor português, assim todos o dizem, ele vai mergulhar em si com detalhes, chegando até a época do Cristo, há 2000 anos atrás. Quanto sofrimento, quanta dor ele e todos que estavam naquela assembleia assistindo essa regressão também sofriam uns com os outros. Porque está tudo gravado em nós, todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, todas as nossas ações, desde que começamos no reino nominal, e já vão alguns milhões de anos, está tudo gravado em nós. Então é necessário que o ser introspecte-se para se conhecer melhor. Aí é que vem as vergonhas, as misérias, as dores, devido ao nosso atraso, às nossas imperfeições. Mas a partir daí, a gente começa a dar um rumo novo à nossa vida, porque a gente vê que nós não somos aquilo que a gente pensava ser. Porém, nesse nós encarnados, a gente precisa meditar, a gente precisa fazer exercícios para nos conhecermos, para sabermos de fato quem nós realmente somos. Olhar as nossas ações, analisar com calma, para ver se não ofendemos, magoamos a outro ou a nós mesmos. E ele diz, segundo a impulsão que lhe é dada, ele funda ou destrói instituições. Agora você vê, uma instituição pode ser destruída por causa do pensamento, da força do pensamento daqueles que a compõem. O que é uma casa espírita senão uma instituição que pode ser derrubada, que pode sofrer sérias consequências se os seus componentes não pensarem em uníssono com Jesus, se os seus dirigentes, os seus médios, os seus trabalhadores falarem mal da vida alheia, a famigerada fofoca, a intriga, acaba com a instituição espírita, como qualquer outra instituição. Por isso que ele destrói, mas ele funda também. Nós fundamos essa instituição fruto do nosso pensamento, da nossa vontade de fazer um trabalho com Cristo, para o próximo, para nós mesmos, desenvolvendo o amor dentro de nós. Por ele, pelo pensamento, as obras brilham e se perpetuam através dos séculos. O espiritualismo, continua Dilane, experimental. O espiritualismo experimental, muito melhor que as doutrinas anteriores, permite-nos captar, compreender toda a força de projeção do pensamento. É o que nós estamos fazendo aqui. Aonde, ou melhor dizendo, onde nós estudamos dessa maneira? Em que lugar? Nas igrejas? Não. Nas universidades? Também não. Alguns filósofos até trabalham o pensamento. Mas na doutrina espírita, assim a gente vai a fundo no entendimento, no conhecimento de nós mesmos. Como ele disse aqui,
o espiritualismo experimental, muito melhor que as doutrinas anteriores, permite-nos captar, compreender toda a força de projeção do pensamento. Ele é o princípio da comunhão universal. Vemo-lo agir no fenômeno espírita, que ele facilita ou prejudica. Então, o pensamento, olha que coisa, como ele é forte, é o princípio da comunhão universal. Porque Deus pensa. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Aprendemos com a doutrina espírita. Então, a sublimidade, a essência, o pensamento dos pensamentos, a divindade. E quem somos nós? Seres inteligentes da criação, o homem. Então, por isso, é o princípio da comunhão universal. Todos os seres espalhados no universo pensam. Vemo-lo agir no fenômeno espírita, que ele facilita ou prejudica. Claro. Claro. Continua, Dilane. A telepatia. Seu papel nas nações de experimentações é sempre considerável. A telepatia demonstrou-nos que as almas podem ser impressionadas, influenciadas a qualquer distância. É o meio de que se servem as humanidades do espaço para se comunicar entre si através das imensidões siderais. Isso mesmo. É porque eu estou achando tão importante que eu estou repetindo junto com a Dilane. Através das imensidões siderais. É o meio que as humanidades se servem no espaço. É assim que os espíritos se comunicam. É através do nosso pensamento. E o nosso pensamento pode ir a qualquer lugar do universo. A qualquer lugar. Se pensarmos com força, com vontade, com veemência, em Júpiter, por exemplo, o nosso pensamento será captado por Júpiter. Influenciará Júpiter. Quanta alegria nessa casa nossa aqui. Quanta vontade de estudar, de servir, de trabalhar. Uma vibração deliciosa, uma vibração de trabalho no bem, uma vibração de amor. O que é isso, senão o conjunto do pensamento dos guias desta casa, que trabalham com amor e com alegria, e nós também caminhando com eles, pegando carona nesse sentimento. Então, a gente influencia em todos os lugares, em todos os locais, com o nosso pensamento. E a telepatia, que é um estudo que você transmite o teu pensamento a outro e o outro capta, comprova isso. Comprova isso. Mas nós fazemos isso diariamente, sem o perceber. Pensamos numa pessoa, daqui a pouco ela está chegando na nossa casa. Pensamos numa pessoa, daqui a pouco ela está nos dando um telefonema. Está mandando um recado, uma mensagem. O que é isso, senão a gente receber os impulsos do pensamento daquele que pensa em nós? Em qualquer campo das atividades sociais, em todos os domínios, do mundo visível ou invisível, a ação do pensamento é soberana e não deixa de ser assim. Repitamo-lo em nós mesmos e sobre nós mesmos, modificando constantemente nossa natureza íntima. Olha aí. É em nós mesmos, modificando. A gente só se modifica quando a gente quer. As vibrações,
de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em um sentido uniforme. Expulsam de nosso envoltório os elementos que não podem vibrar em harmonia com eles. Atraem elementos similares que acentuam as tendências do ser. Uma obra, muitas vezes inconsciente, se elabora. Olha só, isso aqui é importante, muito importante. Tudo aqui é importantíssimo. Vou repetir e falando devagarinho. As vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em um sentido uniforme, expulsam de nosso envoltório os elementos que não podem vibrar em harmonia com eles. Eles tiram do nosso envoltório. Por isso é importante nós orarmos, pensarmos em Deus, pensarmos no bem, para que não entre em nosso pensamento, em nosso ser, pensamentos contrários ao amor. E ele diz, atraem elementos similares, atraem força de atração, de acordo com os nossos desejos, como está no livro dos médiuns, como os nossos desejos, atraem elementos similares que acentuam as tendências do ser. Se eu tenho tendência à sensualidade e penso na sensualidade, eu atraio para junto de mim seres sensuais como eu. Se eu penso na violência, se eu só penso na violência, eu atraio para mim seres similares como eu sou violento, como a violência que impera em mim. Se eu sou um miserável, um homem apegado ao dinheiro, está me faltando o termo, eu ia falar um mão de vaca, porque é um termo mais comum, né? Mas não queria dizer essa palavra. Um pão duro, eu atraio... É a mesma coisa. Eu atraio seres semelhantes a mim. Aí, como nós sabemos, somos povoados, nossa vida é povoada por uma imensidão de seres invisíveis, como está no livro dos Espíritos. São essas as minhas companhias espirituais, que eu atraio pela similitude dos meus pensamentos. E eles atuam em mim, me incentivando, me inspirando naquilo que eu deva fazer. Uma obra, muitas vezes inconsciente, se elabora 1000 operários misteriosos. Se elaboram 1000 operários misteriosos trabalham na sombra. Continua, Edgar. É na outra página. São esses 1000 misteriosos operários que eu atraí pela força do meu pensamento. Olha, 1000 operários misteriosos trabalham na sombra. A gente não os vê, mas eles trabalham junto a nós, nas profundezas da alma. Todo um destino se esboça, sua ganga, o diamante oculto se depura. Em sua ganga, o diamante oculto se depura, ou se ofusca. O que é a ganga? A ganga é aquela parte que esconde o diamante. Você precisa lapidar para ele aparecer com seu brilho. Então ali, em nós somos esse diamante, a alma imortal, criada por Deus. Nós elaboramos o nosso destino. E ali ele se esboça, como ele está dizendo ali. É como um diamante, ó. E a sua ganga, o diamante oculto se depura, ou se ofusca. Se ele continuar com a ganga, ele não aparece. Se o homem continuar no mal, pensando mal, ele não brilhará. Porque os espíritos superiores brilham? Porque tiraram deles a ganga, tiraram deles os maus pensamentos, os maus sentimentos, eles se depuraram,
eles pensam sempre no bem, eles pensam sempre no amor. Por isso eles brilham. Mas Jesus nos disse: faça brilhar a vossa luz. Faça brilhar a vossa luz. Vós sois o sal da terra. Vós sois deuses. Então ele não está dizendo que é Deus que vai me fazer brilhar. Sou eu que vou me fazer brilhar. Não é Deus que vai me salvar. Sou eu que vou me salvar. A ganga está falando das vestes, né? A ganga é o tecido vulgar. Então, é o que cobre o diamante. A gente chama de ganga também. Ele está usando aqui no sentido figurado, né? A ganga da nossa alma. A ganga, em sua ganga, o seu diamante oculto se depura. Ou se ofusca. Se eu não tirar a ganga, se eu não lapidar, ele se ofusca. Se eu lapidar, ele brilha. Eu preciso lapidar a alma, tirar esses pensamentos e sentimentos ruins de dentro do meu coração. E mais, ele continua ali: se meditarmos sobre assuntos elevados, sobre a sabedoria, continua. Se meditarmos sobre assuntos elevados, sobre a sabedoria, o dever, o sacrifício, nosso ser se impregna, pouco a pouco, das qualidades de nosso pensamento. Olha só. E eu é que vou fazer isso. Mas eu tenho que ter assuntos elevados. Antes de vir para cá, nós estamos em obra aqui na nossa casa. Eu estava ali sentado ali com um chicote na mão para a coisa andar rápido. Ele estava conversando ali, ouvindo a conversa deles. É uma conversa que não era elevada. Não era nada de mal, mas eles falavam lá de uma situação. E o que aquele tipo de conversa faz conosco? A gente tem que... Rebaixa, que nem está aqui no livro. Exatamente. Rebaixa. Mas, muitas vezes, você tem que ser do mundo. Você precisa ser do mundo, como está no Evangelho. Sem ser mundano. Eu ouvi, mas não participei. Participei colocando tempero na conversa. Apenas ouvi, fiz as minhas críticas, as minhas análises e pronto. Mas não tem como ali a gente conversar de música. O camarada está no sol, metendo a marreta na pedra. Não tem como ele falar de música clássica, né? Um sol desse quente, queimando o cucuruco. A gente está ali conversando, eles estão rindo. Se ele falasse de de música clássica, talvez melhoraria o ser dele. Mas naquele momento não dá. No sol quente, aí piora a situação. Nem eu conseguiria falar de música clássica ali, né? Mas vamos lá. Então, somos nós que vamos nos impregnando. Ali, a conversa normal, passada, uma coisa mundana que não, do mundo, que nós não nos fizemos mundanos. Ele continua falando aí, olha a prece aí, a importância da prece. Porque a prece improvisada, ardente, o impulso da alma em direção às potências infinitas, tem tantas virtudes. O valor da prece improvisada, aquela prece profunda que a alma chora, e isso acontece normalmente quando a gente sofre, né? Faz aquela prece ardente em direção a Deus, aos bons espíritos. A isso faz com que a gente se desenvolva, e ela tem tantas virtudes. Nesse diálogo solene do ser com sua causa, né, que é Deus, o influxo do alto nos invade e sentidos novos despertam.
sentidos novos despertam, sentidos da alma. Quando o ser faz a prece, o sexto sentido se desenvolve. Nós vamos ler aqui, mais para frente, num outro capítulo, uma das potências da alma, o sentido íntimo. Esse sentido que se desenvolve. Nós já vimos aqui, estamos vendo agora o pensamento, né? Mas já estudamos o livre-arbítrio, a vontade, outras potências da alma. Continua, Dilane. A compreensão, a consciência da vida se amplia e a grandeza, não, é isso? É a grandeza das mais humildes das existências. A prece, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino. É o esforço da alma em direção à beleza e à verdade eternas. É a entrada momentânea nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem termo. Se ao contrário, nosso pensamento for inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que ele cria se sucedem e se acumulam em nosso corpo fluídico e o entenebrecem. Assim, podemos, à vontade, fazer luz ou sombra em nós. É o que afirmam tantas comunicações de além-túmulo. Está vendo? Depende de que pensamento nos inspira. São de desejos, de paixões, de ódio, de ciúme. São essas imagens que nós criamos em torno de nós. Isso vai acumulando no nosso corpo fluídico e ele fica pesado, entenebrece, quer dizer, fica negro, escuro, chumbo, pesado. Assim podemos à vontade, depende de nós, fazer luz ou sombra em nós. Só depende de nós sermos luz ou sermos sombra. Só depende de nós, do teor dos nossos pensamentos. Continua. Olha que frase importantíssima. Somos o que pensamos. Se pensamos com Lê de novo. Somos o que pensamos. Somos o que pensamos. Se pensamos com força, vontade, persistência. Então, se pensar com vontade, com persistência, é o que nós somos. Somos o que pensamos. Mas quase sempre nossos pensamentos passam constantemente de um assunto a outro. Raramente pensamos por nós mesmos. Refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Poucos homens sabem viver de seu próprio pensamento, ao ir nas fontes profundas, neste grande reservatório de inspirações que cada um traz em si, mas que a maioria ignora, e por isso traz o envoltório povoado de formas disparatadas. Seu espírito é como uma casa aberta a todos os passantes. As luzes do bem e as sombras do mal ali se confundem em um perpétuo caos. É o incessante combate entre a paixão e o dever, do qual quase sempre a paixão sai vencedora. Antes de tudo,
é necessário aprender a controlar nossos pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção precisa, um objetivo nobre e digno. O controle dos pensamentos leva ao controle dos atos, pois se uns são bons, os outros serão igualmente, e toda a nossa conduta será regulada por um encadeamento harmônico, ao passo que, se nossos atos são bons e nossos pensamentos são maus, aí só pode haver uma falsa aparência do bem, e continuaremos a carregar em nós um foco malfazejo, cujas influências espalhar-se-ão cedo ou tarde em nossas vidas. Então vamos lá. Ele falou aqui, nós comentamos do incessante combate entre a paixão e o dever. É a espada que Jesus disse que veio trazer. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim trazer o fogo. Eu quero que ele se espalhe. Quando conhecemos o Cristo, esse fogo, essa espada entranhada na nossa alma, e a gente caminha como no início da caminhada de Paulo de Tarso, quando ele dizia: Senhor, porque tudo aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isto eu faço. É o homem velho brigando com um homem novo. Mas tem uma maneira do homem novo vencer essa batalha, vencer a batalha das paixões inferiores e cumprir com o seu dever. Aí ele coloca ali: é necessário aprender a controlar os nossos pensamentos. E só tem uma maneira de você controlar o seu pensamento: meditando. Discipliná-los e imprimir-lhes uma direção precisa, um objetivo nobre e digno. Por que as pessoas têm insônia e elas ficam virando na cama para lá e para cá? Ali naquele momento o que acontece? São 1000 pensamentos que vêm à sua cabeça. Ela não consegue parar de pensar. E quanto mais pensa, mais agitado fica, mais ansiosa fica e acaba dormindo, ficando sem dormir. Enquanto se você fizer um exercício, naqueles momentos, sentar na cama, ou ir para uma sala, sentar e meditar, fechar os olhos e meditar, naturalmente o sono chegará. Né? Quando não há uma causa física, o sono chegará tranquilamente. Uma causa física, né? Que nos abalou muito. Então a gente precisa fazer isso, disciplinar o pensamento, controlar o pensamento, porque controlando o pensamento, como ele disse, a gente controla os nossos atos. E ele colocou uma coisa interessante, né? Se uns são bons e outros serão. Não, se o pensamento é bom, os atos serão igualmente bons. E toda a nossa conduta será regulada por um encadeamento harmônico. Ao passo que, se nossos atos são bons e nossos pensamentos são maus, aí pode haver uma falsa aparência do bem. É aquilo: faça o que digo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então eu estou mandando, eu estou orientando, eu estou ensinando coisas boas, mas eu não faço coisa boa. Então há aí uma hipocrisia, há uma falsidade. Como ele colocou, nossos atos são bons, nossos pensamentos têm que ser bons. Se os nossos pensamentos forem maus, aí há uma falsa aparência do bem. Continua. E todo mal, cedo ou tarde, traz suas consequências, né? Já li aí.
vai lá. Às vezes Às vezes notamos uma contradição impressionante entre os pensamentos, as produções escritas e os atos de certos homens. E somos levados por esta contradição, mesmo a duvidar de sua boa-fé, de sua sinceridade. Muitas vezes, isto é apenas uma falsa interpretação de nossa parte. Os atos desses homens resultam do impulso surdo dos pensamentos e das forças que eles acumularam em si. No passado, suas aspirações presentes mais elevadas, seus pensamentos mais generosos, traduzir-se-ão em atos no futuro. Assim tudo se harmoniza e se explica quando se consideram as coisas sobre o amplo ponto de vista da evolução, ao passo que tudo permanece obscuro, incompreensível, contraditório com a teoria de uma vida única para cada um de nós. Então, tudo isso é possível entender, compreender, quando compreendemos as muitas vidas, as múltiplas vidas que temos. Como ele colocou, como é que pode alguns escritores escrever certas coisas e contradizendo-se, trazendo contradizendo-se, e a duvidarmos até da sua boa fé e sinceridade. Ele está dizendo que é um tumulto que ele traz nele. São esses atos surdos do pensamento que se acumularam nele em vidas passadas, no presente e em vidas passadas. Porque hoje nós somos o resultado de tudo aquilo que nós pensamos, de tudo aquilo que nós fizemos, nesta e em outras vidas. Nós hoje colhemos exatamente o que plantamos. Nós estamos numa situação exatamente que nós nos encontrávamos no passado. Estamos hoje colhendo e ao mesmo tempo plantando para colher nesta vida ainda muitas vezes e também na vida futura. Então, é esse o estudo do dia de hoje. Semana que vem a gente continua sobre o pensamento, né? Um outro grupo de ideias que Leon Denis traz para nós. Semana que vem estudaremos então. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Faz, Edilene, por favor. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos a espiritualidade que nos ajudaram, que nos ajuda. Agradecemos o entendimento das palavras que aqui foi lida. Agradecemos ao Leon Denis, a essa obra, pedindo ao seu altivo, a Dona Lurdinha, a Dona Elvira, a Dona Cidinha, a Dona Neuza, que não nos deixe só, que nos ajude. Pedimos a seu Francisco, aos espíritos guias de cada um, que nos ajude
que nos dê força para conseguir vencer as nossas lutas diárias. Peço pelos ouvintes, peço pela humanidade, peço por cada trabalhador dessa casa. Peço a força e coragem para que eles possam, para que nós possamos elevar nossos pensamentos. Peço, Jesus, e a Deus a permissão para encerrar o estudo dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. Em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor, iniciei e encerramos então os estudos da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.